Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui com o deputado estadual Roberto Henriques e vamos aproveitar esse terceiro bloco para falar um pouquinho de eleições, né, um apanhado geral aí de algumas questões e depois entrarmos aí nas principais questões referentes ao mandato, para que o telespectador também possa saber o que a região pode vir a receber aí nas ações parlamentares que podem redundar em coisas efetivamente práticas para a melhoria da sociedade. Deputado, nós estamos perto de uma eleição geral aí. Nós tivemos a notícia primeiro que o Estado do Rio pode vir a ter uma vaga a menos para deputado federal. E nós temos os cenários das pré-candidaturas ao governo do Estado. Com a sua experiência no meio político, o que você vê de pré-candidatura efetiva para o governo do Estado? O que o eleitor pode esperar dessa eleição? Olha, no momento, nesse quadro que está aí, a única certeza é a dúvida. Nós ainda não temos um quadro de candidatos definidos, pelo menos eu observo isso. As coligações ainda estão se formando, ainda existem ameaças de cá e de lá, né? Se não me der esta vaga no contexto da coligação, nós vamos apoiar outro candidato, né? Então, cada partido está se comportando assim. Fruto, né, da necessidade que falávamos lá no início do programa, de uma ampla reforma político-partidária e eleitoral. O Brasil é um Brasil que cresceu assustadoramente no contexto mundial, se colocou. Mas o Brasil não pode continuar sendo um Maverick, né, com motor de Fusquinha, correto? E nem um Fusquinha com motor de Maverick. Nós precisamos colocar o Brasil, dar ao Brasil, que tem tantas potencialidades, as condições ideais. Por isso a gente reclama e a sociedade reclama, fala disso há muitas décadas, a reforma que possa trazer para nós um novo pacto federativo, porque a nossa federação ela sofre, né, de vários aleijões. O Estado brasileiro é um Estado delinquente, né, que não se reconciliou ainda com a nação brasileira. Então, as autoridades precisam ter coragem de promover essas mudanças, essas reformas. Então, por isso, o quadro que a gente vê no eleitoral é reflexo de da ausência, né, desses instrumentais capazes de oferecer ao Brasil as garantias e o ambiente ideal para que aqui possa se exercitar política do mais alto nível, a política como ela realmente deve ser, que é um instrumento para se fazer o bem à humanidade. Então, o que eu observo, Cláudio, apenas uma população arredia, né? Eu vejo que a presidenta Dilma perdeu uma grande oportunidade naquele primeiro momento das manifestações. Lá no Rio de Janeiro, eu pude ver o pai de família, a mãe de família, né, e caminhar com os filhos até as manifestações. Aquele primeiro momento das manifestações no Rio, em Belo Horizonte, São Paulo, nas principais cidades brasileiras, que foi tomando também as médias cidades brasileiras de pequeno e até as cidades de pequeno porte, né? Foi uma reação em cadeia. Ali naquele momento eu pensei assim, puxa vida, hein? Ela vai bater aí um sentimento até materno na presidenta Dilma, ela convocar o Congresso Nacional, convocar o Poder Judiciário, convocar os segmentos da sociedade e dizer, olha, aqui nessas gavetas estão as reformas que o Brasil precisa. Reforma político-partidária eleitoral, pacto federativo, a reforma tributária, né? A reforma do Estado brasileiro e uma nova concepção e uma nova ação em torno de um federalismo que possa efetivamente dar as garantias dessa unidade, desse pensamento nacional, unindo todas as pluralidades que existem nesse imenso país. Mas a presidenta perdeu o time ali. Ela, ao invés de ir ao povo, ela foi consultar o Sarney,
foi consultar o Renan, foi consultar o Lula. Eles desaconselharam a ela. Aí fizeram o quê? Uma mini reforma, remendos. O Brasil tem sido vítima dos remendos que acontecem dos chamados reformismo e não reformas que acontecem no Brasil. Paliativas. Então, né? isso tudo se reflete agora, no momento em que o país vai mais uma vez ser convocado. A nação vai ser convocada para ir às urnas e exercer o seu direito de voto, né? A meu ver, né, muito pouca novidade vai acontecer, lamentavelmente. A novidade quem pode gerar, eu vejo que é o eleitor. Como? Refletindo, sendo um eleitor exigente, sendo um eleitor que possa refletir muito e valorizar muito o ato de votar, para que ele possa oferecer, através do voto, bons quadros para irem para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Federal, para a governança do Estado e para a Presidência da República, né? Então, eu vejo assim que existe mais certeza, né? Mais dúvidas do que certeza, nesse caso das eleições. O quadro ainda vai ser definido, né? Está muito assim, é uma eleição que está atípica, né? Eu vivo as eleições desde a década de 70, quer dizer, muito diretamente, como militante político partidário e dirigente de partido, e depois na era de 2000 como candidato, quer dizer, então eu vejo que nunca vi um quadro como esse, muito atípico, né? E esperamos que nos surpreenda, o processo nos surpreenda, né? E possa realmente redundar em novos horizontes para o Brasil, para o Estado do Rio, para a nossa região. Deputado, outra questão, aproveitando a tua presença, foi proibido também pelo tribunal agora o patrocínio das empresas privadas nas candidaturas. E nós sabemos que uma eleição não se faz, infelizmente, somente com ideias e com gogó. Senão teria muita gente boa, inclusive, participando muito mais do cenário político do que antes. Para o senhor, é louvável esse afastamento das empresas privadas no financiamento das campanhas? Sem dúvida nenhuma. A campanha não pode ser um grande negócio. O candidato tem que se expor. Eu procuro dar esse exemplo. Vejam bem, qual desses políticos, mesmo quando eu não era candidato, que mais se colocava, ficava mais exposto do que eu? Qual é o estilo meu de fazer campanha? Nas ruas estreitas de Campos, na área central, a minha bicicletinha de som, paro de esquina a esquina fazendo os meus mini comícios de 5 minutos. Depois, à noite, pegava sempre um carrinho, colocava um som um pouco mais forte e falava para os condomínios. Nos bairros, parava de esquina a esquina com um sonzinho mais forte e falava, me colocava. Eu sempre dizia, olha, eu não mando as placas, eu venho. Eu não mando o cabo eleitoral, eu venho. Então, dificultar o financiamento de campanhas, né, para tornarem-se campanhas milionárias, é altamente salutar para a democracia, porque vai obrigar o candidato a se colocar. E vai obrigar também o Brasil, num curto espaço de tempo, pensar a reformulação do processo de representatividade, optando por uma coisa maravilhosa que deve acontecer, que está atrasada nesse país, que é o voto distrital. Entendeu? Você veja bem, na época das eleições, não aparece na nossa região muita gente que está lá exercendo o seu mandato. Muitas vezes até os daqui somem, né? Se escondem. Que dirá aqueles que não são daqui? Aí quando chega o período eleitoral, esses cacheiros viajantes aparecem aqui, né? Como vendedores de ilusões, né? Como alguém que se apresenta para dizer que vai representar. Aí contrata por aqui cabos eleitorais, né? E se representam através dos cabos eleitorais. Então eu vejo assim, com muito entusiasmo. O candidato que se coloca, ele não tem medo dessas reformas. O que nos assusta é continuar o poder econômico para uma elite da política
nacional. Essas pessoas fazem campanhas milionárias com poder de visibilidade para fazer um impressionismo diante do eleitor, enquanto que bons candidatos ficam escondidos, né, porque não têm os instrumentais necessários para concorrer com aqueles candidatos. Ficando igual, essa gente que faz isso fica até com vergonha de vir para a rua. E ficando com vergonha de vir para a rua, as pessoas boas, que amam o povo, que respeitam o povo, que faz política por vocação, vão ter o espaço para se apresentar e se colocar diretamente, né, com o eleitor. Deputado, outra questão importante, se discute muito dia a dia com relação a isso. O Brasil hoje estaria preparado para ter uma lei de voto facultativo e não obrigatório? E isso aí teria um reflexo bom, negativo ou positivo na vida do político? Olha, Cláudio, eu, honestamente, né, eu ainda não formei, assim, um pensamento conclusivo sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas, né, de que se colocasse o voto optativo, seria bom para o Brasil. Eu tenho muito medo desse novo cenário. Eu acho que nós não temos que desobrigar o voto. É um dever você ser eleitor. É um dever para com a pátria, para com a sua cidade, você votar. O que atrapalha a democracia e o que muitas vezes produz a má qualidade no conjunto dos representantes, né, que estão nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias ou na Câmara Federal e até mesmo em outros escalões maiores da República Brasileira, o que precisa, na realidade, é realmente arejar essa política. Temos estruturas partidárias sólidas, partidos de verdade. Reformar para poder dar as garantias do exercício da democracia, o próprio exercício da militância do cidadão, para a gente atrair para os partidos pessoas boas, pessoas que realmente amam a sua comunidade, amam a sua pátria e respeita, né? E sabe o verdadeiro e tem um verdadeiro entendimento do que é se colocar para servir através de uma função pública. Então eu acho que muito mais do que desobrigar a população de votar, eu acho que deveríamos fazer dar as condições ideais para formar bons quadros e dar as condições ideais para a população escolher e escolher bem. Antes de entrarmos aí num apanhado geral do mandato, porque tem outras coisas interessantes para colocar também, uma última pergunta, uma pergunta que eu tenho feito a todos aqui. Política e religião, deputado. Nós sabemos aí da aproximação das igrejas com candidatos, nós sabemos da dificuldade que aquele candidato que é eleito por um segmento de legislar para todo um cotidiano, para toda uma comunidade, para toda uma coletividade de pessoas e de cidadãos e da própria sociedade. Política e religião podem andar juntos sem que elas se contaminem? Olha, o cidadão, ele é cidadão em política e ele é cidadão no exercício da sua militância religiosa em alguma igreja. Você não pode subtrair o cidadão da pessoa, não é isso? Eu vejo com muita preocupação quando movimentos de igrejas se transformam em arremedos de partidos políticos. Não pode. Veja bem, eu tenho amigos padres, tenho amigos pastores. Eu já fiz reuniões com pessoas de segmentos de uma paróquia ou de uma igreja evangélica, mas nunca dentro da igreja. Sempre na casa de alguém. Então não pode o pastor ou o padre pegar o político e colocar ele no púlpito por puro oportunismo, né? É uma falta de respeito com as suas ovelhas. E não pode também o politiqueiro, porque político não faz isso. Político não faz isso, eu repito. O politiqueiro, em época de eleição, colocar uma Bíblia debaixo do braço, e geralmente escolhe uma Bíblia bem grande, né? Ou ficar frequentando a fila da comunhão na missa católica,
para demonstrar ali, fazer ali o que ele não faz ao longo de todos os outros anos que divergem do ano eleitoral. Então há lugar para tudo e há hora para tudo. A própria Bíblia diz isso, há hora para tudo. Então, há hora de você exercer a sua cidadania como cidadão, viver e com intensidade a vida da sua comunidade, a vida do seu país, como há a hora também própria para o culto. Que você, com a sua convicção religiosa que você tem, você vai ao culto, dividir com os seus irmãos na fé o louvor, o agradecimento, o pedido ao Pai Superior. Então isso é cada coisa no seu devido lugar, não é isso? Quando se leva o partido político para dentro da igreja, se apequena a igreja. E quando leva a igreja para dentro do partido político, se apequena o partido político. E nessa perniciosa influenza de um com o outro, né, acontece a pequenez das duas instituições. Vamos aproveitar nós estamos ainda 2 minutos, queria que o senhor fizesse aí uma apanhada ainda de umas coisas mais importantes que ainda fizeram parte do seu mandato para que a gente possa fechar o programa. Olha, Cláudio, eu fiz minha campanha, né, e quem pegar o papelzinho da minha campanha de 2010, eu criei um roteiro, como que eu gostaria de ser deputado estadual, né? Eu dizia naquele papelzinho, a minha luta como secretário, a minha luta como vice-prefeito, a minha luta como prefeito, nas vezes em que fiquei prefeito do município de Campos, e o que eu imaginava, de que forma que eu poderia ser útil como deputado estadual. E eu centrei nesse roteiro, né, desses 4 anos de deputado, primeiro, que eu seria um deputado regionalista. Eu seria uma espécie de um missionário, de um pregador de regionalidades. Por quê? Porque eu só creio que essa região vai se emancipar de verdade o dia que a gente unir num pensamento regional, integrando-se os 22 municípios do norte e do noroeste fluminense. Nós criaríamos uma força estupenda. Nós seríamos, por certo, respeitado tanto no Palácio Guanabara como lá em Brasília, no Planalto Central. Por isso, eu me defino, né, a minha ação, né, e a contribuição que eu tenho dado é de ser esse deputado regionalista. Depois, um deputado que, ao chegar lá e estar na mesa diretora, eu tive, assim, o privilégio, né, de ter bons colegas lá na mesa diretora, onde nós pudemos acabar com o 14º salário do deputado e acabar com o 15º salário, que era aquele denominado auxílio paletó. Depois, no campo político, né, e no exercício dessa integração regional e com o Estado do Rio de Janeiro, procurei me dedicar aos segmentos da pequena e da média empresa, né? Eu sou um deputado que participo intensamente da Frente Parlamentar em defesa da pequena e da média empresa, que é a grande geradora dos empregos brasileiros. Depois, me dediquei com afinco, a buscar e reclamar as obras estruturantes que essa região precisa que reclama há dezenas e há dezenas de anos, como falei aqui, o caso da ponte, o caso da obra da mitigação das cheias, que, graças a Deus, está aprovado, vai acontecer em benefício da região noroeste e da região norte, obras ao longo do Rio Pomba e do Rio Muriaé, que também vão ajudar Campos, São Fidélis, São Francisco e São João da Barra a conter o flagelo das enchentes com as águas provenientes lá da Serra da Mantiqueira, que vem para nós através do Rio Muriaé e do Rio Pomba. Enfim, me dediquei, Cláudio, a essa região, a pensar e repensá-la e representar essa região no rigor das suas tradições históricas e reclamando lá na capital aquilo que precisa ser feito aqui para que essa região possa continuar dando ao Brasil o que ela sempre deu, mas receber do Brasil o reconhecimento pela importância econômica, social, histórica que essa região tem. Perfeito. Nós estamos terminando mais um programa. Nós entrevistamos aqui o deputado estadual Roberto Henriques e até semana que vem com mais um entrevistado.